Sejam muito bem-vindos aos meus palpites para o concurso 1183 da Loteca. Esse é o concurso dos jogos do final de semana da Loteca. Se você quer saber mais sobre Loteca, esse QR Code que está aí na tela é do meu grupo. Além de falar sobre Loteca, falo alguns palpites de futebol também. Então não deixe de entrar. Deixe seu like no vídeo, é a principal maneira que o YouTube entende que vocês gostam do vídeo, tá? Se inscreve aí também, mas principalmente deixar o joinha, pô, ajuda muito, tá? E não custa nada. Seguinte, esse concurso abre com Flamengo e Corinthians, as duas principais torcidas do Brasil. O Flamengo no momento está em segundo lugar, como a gente está vendo aí, e o Corinthians em sétimo. Corinthians que continua sem técnico. O Tite, pelo que eu vi, tinha fechado, meio encaminhado a situação dele para ser o novo técnico do Corinthians, mas desistiu nessa madrugada, nessa noite. Parece que ele teve uma crise de ansiedade. Quem ficou mal de verdade foi a Nora, né? Chegou a chorar lá, falou que não ia poder ir morar em São Paulo. Ainda pode, né? Não precisa depender do sogro para isso, mas enfim, achei um pouco estranho essa situação da Nora do Tite. E ele tá doente, né? Numa situação de saúde real. Eu me sensibilizei muito mais com ele do que com o choro da Nora, né? Eu precisava comentar sobre isso. Foi uma coisa que eu achei um pouco estranha. Sobre o jogo em si, o Flamengo não tá jogando bola, tá, pessoal? Perdeu do Central Córdoba, tudo bem. Jogadores que não eram totalmente um time totalmente titular. O Gerson, por exemplo, não jogou. Naquele jogo, o Pedro entrou no segundo tempo. Ele vinha de lesão, ficou 7 meses sem jogar, né? Tá. Eu iria de Flamengo empate, com muito cuidado nesse time aí do Flamengo, apostar nele. E o Corinthians ainda sem técnico. Acredito eu que vai ser o Dorival Júnior, que já foi mandado uma sondagem ali para ele que mora em Floripa. E tudo leva a crer que vai ser o novo contato do Corinthians vai para ser o Corinthians, o Dorival Júnior como técnico do Corinthians. E se você quer aumentar a sua chance aí, pessoal, de ganhar na Celoteca, não deixem de conferir as informações do pessoal do bolão da lotérica 13 pontos. Eu vou deixar as informações para vocês apostarem aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Fala ali com o Fábio. Vou deixar o grupo deles ali também, onde tem as informações do bolão, como faz você apostar, como funciona para você comprar uma cota desse bolão. Tá bom, pessoal? As informações estarão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Seguindo. O jogo 2 é Inter e Juventude. Vale lembrar que o atual técnico do Inter era técnico do Juventude e foi comprado, né, o Roger Machado. E durante esse tempo ele ostentou uma grande freguesia, vamos dizer assim, do Juventude, que não perdia para o Inter. Aí nós tivemos alguns jogos, acho que teve dois já, do Inter e Juventude com o Roger como técnico do Inter, e o Inter ganhou os dois. Na minha opinião, aqui é Inter seco também. Eu acho que ele pode rolar um empate. Eu acho que é um duplo interessante. O Juventude se dá muito bem com os times aqui do Rio Grande do Sul, principalmente o Grêmio, né? Vamos combinar que não joga nada. Mas por enquanto, acho que o Inter está jogando mais bola. E assim, mantenho minha opinião. O Juventude é um time que vai surpreender nesse campeonato. E o que é surpreender para o Juventude? É o que a gente está vendo aí. Está em nono lugar, na frente do Inter e do Grêmio. Tá, não estou dizendo que o time vai ser campeão, vai disputar Libertadores aí. O time do Juventude é limitado, mas Fábio Matias é um bom técnico e tem peças interessantes o suficiente para, na minha opinião, não sofrer com o rebaixamento. Ali brigar para o rebaixamento. Tá bom? Curitiba e Operário é o jogo 3, Série B. Curitiba tem 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Perdeu para o Remo. Eu não sei se é viagem, mas os times que vão lá para Belém, se bem que não é, né? Porque o Paysandu tá mal. Mas eu sinto que essa viagem é mais desgastante lá pra Belém jogar contra Remo e Paysandu. Tá funcionando pro Remo aí, pelo menos. Enfim, o Curitiba foi pra lá e perdeu. E o Operário de Ponta Grossa, por enquanto tem só uma vitória, ganhou fora de casa do Criciúma, perdeu do Goiás, perdeu do Avaí e empatou em casa com o Paysandu. Um campeonato bem ruim do Operário até o momento, né? Que foi campeão estadual, fantasma. Também não confio 100% nesse coxa não, tá? Inclusive eu acho que foi o Operário que eliminou o Coritiba no Campeonato Paranaense. Não tô lembrando agora de cabeça. Talvez alguém aí do Paraná vai lembrar, mas eu tenho quase certeza que sim, que foi o Operário que eliminou o coxa, que inclusive causou a saída do Rafinha do Coritiba, né? Tá? Eu vou com calma. Eu vou de Coritiba empate também, não confio 100% nesse Coritiba ainda. Tá? Ceará e São Paulo, minha opinião, Ceará, tá? Ah, perdeu ontem do Bahia, mas você viu como é que foi o jogo? O Ceará perdeu no último lance com um pênalti que
é difícil pular porque toda semana a gente tem essas polêmicas. Sim, mas mais uma vez um pênalti polêmico. Aí você vai me perguntar: eu achei pênalti? Não, nem pensar, não foi nada, né? Nem tocou. Acho que foi o Pedro Henrique que jogou no Inter, no Corinthians, que fez o pênalti ali. Cara, não foi absolutamente nada. O VAR não, o juiz não deu. O VAR mandou olhar. Ele foi lá olhar o lance e eu acho que um pouco pensando nas polêmicas que deu essa semana do jogo contra o São Paulo contra o Santos, do Grêmio contra o Inter, eu acho que ele tava um pouco isso na cabeça, o árbitro desse jogo Bahia e Ceará, tá? Ele foi lá, marcou, o Bahia fez gol com o Everton Ribeiro. Eu sempre falo, o time que recebe esse pênalti não tem nada a ver com a história, sabe? Se ele fizer gol, não é problema, não é porque o time é ladrão, nada disso. É porque a arbitragem é ruim, fazer o quê, tá? Ceará, na minha opinião, tá fazendo um campeonato muito bom, tá em quinto lugar, não é à toa, ganhou bem aqui do Vasco, ganhou bem do Grêmio, botou na primeira rodada com o Bragantino, poderia ter ganhado, abriu 2-0, perdeu do Ceará fora de casa, perdeu do Ceará, perdeu do Juventude, desculpa, e perdeu esse jogo contra o Bahia ontem, tá? Pra mim é Ceará, até porque o São Paulo tá bastante competição, né? Tá complicada a situação ali do São Paulo na Libertadores, tá? Pra mim é Ceará aqui. Não acho que é um time incrível também, mas tá funcionando. Pedro Raul não para de fazer gol. Então é isso, galera. Tá bom? Mirassol e Atlético Mineiro também. Eu acho que eu vou contra a maré aqui, vou de Mirassol. Não é só porque ele fez 4-1 aí no Grêmio, tá? Nesse último jogo, Mirassol a gente tá vendo. Tá difícil ganhar dele. Teve um time só que ganhou, o Cruzeiro lá na primeira rodada. E olha esse jogo, olha os melhores momentos desse jogo, tá? Não foi fácil não. O Mirassol, no segundo tempo, o justo seria um empate, tá? Ele começou perdendo de 2-0, levou 2 gols logo no começo. Mas acho que o justo nesse jogo seria um empate. E pra mim, o Mirassol é um time que também vai brigar ali por baixo, mas já tá tirando pontos de times que a gente não espera. Ganhou muito bem do Grêmio, incontestável a vitória do Mirassol contra o Grêmio. E eu acho que pode ganhar desse time do Galo aí também, que tá devendo bastante, cara. Ganhou só a primeira ontem. Um joguinho ruim contra o Botafogo. Todos os jogos do Atlético esse ano foram ruins, cara. Do Brasileirão. Na Sul-Americana também ganhou de 4-0 de um time ruim lá, o Deportes Iquique. Não significa nada esses jogos pra mim da Sul-Americana, tá? Eu vou no Mirassol. Avaí e América. O Avaí no momento está em quarto lugar, invicto. Empatou com o Novo Horizontino e Cuiabá. Ganhou do Operário e do Amazonas. E o América ganhou. Acho que inclusive tava na Lotec esse jogo do América, não tava? Tava sim, contra o Goiás. O América cai e sobe, né? Ele fica nesse ioiô inacreditável. Eu acho que eu tô tendendo mais pro empate aqui. Porque o América é sempre forte, é difícil não apontar ele como um time que tá na briga pra subir. O Avaí já veio com normalmente um patamar um pouco abaixo, tá? Empate seco, eu acho que eu apostaria um duplo no mandante. Mas está muito no começo da série B, tá? O América é forte, passou pelo Cruzeiro na semifinal, tá? Perdeu do Galo depois na final do Mineiro, mas normal. Seguinte, Sport e Fortaleza, dois times que estão devendo muito na Série A. Opa, esse aqui é o italiano, que é o último jogo. O Sport, inclusive, é o único time que ainda não ganhou, né? E o Fortaleza também bem mal. Cara, esse jogo aqui tinha que ter ganhado o Inter, tá? O Inter não jogou bem. É, não jogou o Alan Patrick, acabou sendo poupado. Dá pra ter ganhado esse aqui. Não vi esse contra o Mirassol, pra ser bem honesto. Esse aqui foi o único jogo bom que causou a demissão do Mano Menezes, que agora tá no Grêmio, né? Como os técnicos mudam. É sempre os mesmos técnicos nos mesmos times, cara. Enfim. Perdeu do Vitória e perdeu do Palmeiras, jogando mal esse aqui. Tá? Eu ainda acredito mais no Fortaleza, cara. Eu acho que ele é mais time. O problema é que o Sport vai ganhar em algum momento. Bola ele não tá jogando, tá reclamando bastante da arbitragem. Com razão, tá bom. Todas as reclamações do esporte fazem sentido, mas tem que jogar bola também, tá? Cara, eu acho que eu prefiro acreditar no esporte, do Fortaleza. E acho que se eu fosse botar um duplo, seria duplo aberto aqui, tá? O esporte pode levar mais em consideração que ele tá na. Tá só no Brasileirão, né? Fortaleza tem Libertadores ainda. Seguinte, Botafogo e Fluminense também, dois times que estão devendo bastante. O Fluminense, inclusive, para esse jogo contra o. Qual que é o time? União Espanhola do Chile, lanterna do chileno. O Renato nem viajou, nenhum jogador do time titular viajou, pensando em poupar para esse jogo contra o Botafogo aí, porque o Fluminense está numa uma rotina muito grande de jogos, né, jogando a cada 3 dias. O Botafogo não está jogando bola, joga contra o Estudiantes
Eu apostei nele na loteca, inclusive. Foi o único duplo que eu coloquei nessa loteca aí. Estudiantes e Botafogo. Fluminense é mais time, eu vou de empate e Fluminense. Cruzeiro e Vasco. Acho que vou de empate seco também. O Cruzeiro faz um jogo bom, que foi esse aqui, contra o Bahia. Aí outro jogo horrível, contra o Bragantino. Faz um jogo mais ou menos contra o São Paulo. Aí faz um jogo ruim contra o Inter, um jogo péssimo. Teve um jogador a menos contra o Inter, mas enfim. Não dá pra confiar no Cruzeiro nesse momento, não, tá? Também acho que não do Vasco, tá? Tá jogando agora com o Lanús. Vamos ver, tá com 0 a 0 por enquanto. Vitória e Grêmio. O Grêmio jogou muito bem no Grenal. Me pareceu muito que os jogadores do Grêmio quiseram derrubar o Quinteiros, tá, cara? O Grêmio merecia ter ganhado o Grenal. Se tivesse jogado assim os Grenais ali do Campeonato Gaúcho, quem sabe tinha ganhado. Mas, estranho, muito estranha essa situação do Grêmio. Vitória, acho que merece pelo menos um empate. No momento, o Vitória está jogando mais bola que o Grêmio, hein? A gente viu pouco do Grêmio no Grenal. Ou ir no Vitória e empate. Palmeiras e Bahia, pra mim, é Palmeiras, até porque jogar no Allianz. Eu imagino que esse jogo vai ser no Allianz. Se não tiver nenhum show, né? Tem show o tempo todo lá no Allianz, não sei de quem. Olívia Rodrigo, sei lá quem. É muito difícil porque é sintético, cara. Os próprios jogadores falam bastante. Eles focam bastante nessa questão do gramado atrapalhar bastante, tá, cara? Palmeiras pra mim, Bahia ontem. Bahia e Ceará foi um jogo muito ruim. A comentarista ali, a Ana Thaís Matos, do Sport TV, até comentou, cara, não acontece nada desse jogo, eles ficam passando de um lado pro outro, tá? Teve essa polêmica depois no final do pênalti, mas em tese foi um jogo muito, muito ruim, tá? Que Palmeiras pra mim. Cuiabá e Ferroviária pela Série B. Cuiabá acho que perdeu a primeira, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não jogou ainda. Vai jogar, tá jogando agora, inclusive, contra o Atlético Goianiense. Pelo que eu vi, tá perdendo. Deixa eu ver aqui. Se eu abrir aqui, tá 1 a 0 isso. Tá quase. Não, tá 47, então tá no começo do segundo tempo, acho, na real, isso aqui, né? Eu imagino que seja isso. Ou é os. Não sei qual maneira que o Flash Score coloca, se esse aqui é o segundo tempo. Ah, não, acho que é o final do jogo mesmo. Ele não bota os 90 minutos, né? Eu acho que é isso aí, sim. Então tá. Bom, tá perdendo aí o Cuiabá, primeiro na Série B. E o Ferroviária também tá invicta. Joga hoje contra o Volta Redonda, vamos ver se tá rolando. Tá 0 a 0 no momento. Seguinte. Conheço mais do Cuiabá, cara. Acho que eu iria no Cuiabá no momento. Santos e Bragantino também acho que dá pra passar rápido pra mim. Santos. Ah, o Santos não tá jogando bem. Não tá mesmo, mas o Bragantino fora de casa é bem ruim pelo que eu me lembro. Tudo bem que tem poucos jogos, né? Perdeu do Fluminense. Jogando mal esse jogo aqui. Nossa. E ganhou do Sport, que é o Lanterna. Não é um parâmetro muito bom pra gente se basear, né? Foram só 2 jogos. Vamos no Santos. Sei que não tá jogando bola, mas na Vila ele é forte. Vamos ver como é que ele foi até agora no Brasileirão na Vila. Empatou com o Bahia no final do jogo, né? Tava perdendo, tava 2 a 1. Ganhou do Galo e só jogou esses 2 jogos. Tá pouco ainda também, né? Eu vou no Santos. E o jogo 14 é perdido aí do italiano, é Torino e Nápoles. Seguinte, ontem a Inter perdeu do Bolonha bem no final do jogo, acho que foi nos 90 e o gol 90 mais 4, olha aqui, tá? E aí complicou, porque agora sobram 5 jogos no italiano e a Napoli tem jogos bem mais tranquilos que a Inter. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A tabela do Napoli é bem mais, tipo, Torino, Lecce, Genoa, Parma, Cagliari. Numa boa, nenhum time é difícil. A da Inter tem essa final aí da Copa da Itália, tem esse jogo contra a Roma, tem Barcelona na Liga dos Campeões, Lazio, bem mais difícil a campanha da Inter, tá? Eu acho que vai ficar pro Napoli ser campeão italiano devido a essa atrapalhada aí da Inter na última rodada que perdeu pro Bolonha. E eu acredito que vai começar nesse jogo contra o Torino, tá bom? Então é isso, pessoal. Esses foram os meus palpites da Loteca, meus 4 duplos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam nesse canal, ajuda demais, tá? Esse QR Code que está na tela aí é do meu grupo. Dá uma olhada ali, a gente fala sobre Loteca, jogos que estão acontecendo no momento, dou um palpite de vez em quando, não é sempre. E se você quer aumentar sua chance de ganhar na Loteca, dá uma olhada aí no pessoal do Bolão da Lotérica 13 pontos, tá bom? Vou deixar as informações deles aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Fala ali com o Fábio, entra no grupo deles para vocês darem uma olhada ali no grupo, o que vocês acham do bolões, como faz para comprar uma cota, é só falar ali com o pessoal, tá bom? Até mais, vou ficando por aqui, tchau e é isso.